Olá, crianças! Que bom ver vocês outra vez aqui! E vocês sabem o que a gente comemora hoje? A Páscoa, isso mesmo! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa para vocês, para sua família, para os seus amigos. E eu tenho certeza que vocês já comeram chocolate hoje, viu? E não tem problema comer chocolate, porque o chocolate é uma delícia. Mas vocês sabem por que a Páscoa é um dia de muita alegria? Por que a Páscoa é o melhor dia que a gente pode ter? É o melhor dia que a gente pode desfrutar, o mais alegre, o mais especial? Esse é o melhor dia, porque quando você confia em Jesus, é quando você finalmente vê a imagem completa que Deus estava criando o tempo todo. É aqui que a esperança realmente acontece. E a esperança é acreditar que algo bom pode vir de algo ruim. Sim, a Páscoa é isso. É quando nós vemos a imagem completa. Sabe esse quebra-cabeça que está em partes aqui atrás? Quando a gente junta todas as peças e a gente consegue ver a figura completa. E a gente vai ver a figura completa do plano que Deus tem para nós hoje. E a gente vai continuar a nossa história de lá de onde a gente parou. Vocês lembram semana passada? Jesus tinha chegado a Jerusalém. O povo todo celebrava aplaudindo, colocando os casacos na estrada, agitando ramos de palmeiras no ar. Todos eles saudavam Jesus com alegria. Foi um momento super emocionante, foi feliz. Mas logo as coisas ficaram complicadas para Jesus e para os seus discípulos. Vocês já sabem que os líderes religiosos estavam planejando se livrar de Jesus, porque eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E eles finalmente encontraram uma maneira perfeita de chegar a Jesus, que foi por meio de um dos seus seguidores mais próximos, um que se chamava Judas. Judas tinha vindo aos líderes para trair Jesus. Os líderes ofereceram 30 moedas de prata para entregar, para que Judas entregasse Jesus a eles. Eles prometeram dinheiro para Judas se Judas dissesse aonde que Jesus estava e entregasse Jesus para eles. E Judas concordou. É claro que Jesus não ficou surpreso com isso, com toda essa traição, com essa tristeza, porque Jesus sabia que tudo isso fazia parte do plano de Deus, de um plano maior. Então, depois de uma ceia especial de Páscoa com seus amigos, inclusive Judas estava na mesa, Jesus disse assim, mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Jesus disse aos seus amigos que todos eles se afastariam por causa dele naquela mesma noite. Mas Pedro correu lá e falou, Jesus, eu vou ficar do seu lado, não importa o que os outros façam, não importa o que aconteça, eu nunca vou sair do seu lado. Mas Jesus disse para Pedro assim, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, você vai dizer que não me conhece por 3 vezes. Bom, acabado o jantar, Jesus pegou e levou os seus amigos, os seus discípulos, para um jardim chamado Getsemane. No jardim, Jesus estava muito angustiado, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele já sabia lá dentro o que ia acontecer. E ele se ajoelhou e suplicou a Deus em oração. E Jesus falou assim com Deus, olha, está lá em Mateus 26, versículo 42. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Jesus não estava dizendo que não ia tomar uma taça de vinho ou beber água de um copo. Mas era a maneira dele dizer para Deus que ele sabia o que é que ele tinha vindo fazer ali e que ele estava ali disposto a fazer. Não importa quão difícil e quanta dor fosse ter naquele momento, Jesus ia fazer aquilo que Deus tinha planejado para ele. Ele ia cumprir o plano de Deus, segundo Deus havia planejado. Mas enquanto Jesus orava, os seus amigos não conseguiam ficar acordados para orar com eles. E os seus amigos dormiram. E aquele jardim que estava naquele silêncio, logo foi quebrado.
Uma multidão de soldados, de repente, entraram no jardim carregando tochas flamejantes, e Judas estava bem na frente dos soldados e levou diretamente os soldados para Jesus. Pedro ficou indignado, puxou a sua espada para defender Jesus, mas Jesus, na mesma hora, disse assim: não, Pedro, guarda sua espada. Acaso eu não vou haver de beber o cálice que meu pai me deu? Jesus foi amarrado e levado ao sumo sacerdote para ser interrogado naquela noite mesmo. Os discípulos fugiram para a escuridão, eles ficaram morrendo de medo daquele monte de soldados. Menos Pedro e João, que seguiram Jesus e os soldados à distância. Eles foram escondidos, foram seguindo Jesus à distância. João entrou, mas Pedro esperou do lado de fora, no pátio, e ficou se aquecendo com outras pessoas junto do fogo. Uma mulher notou Pedro ali e perguntou se ele não era um dos discípulos, porque afinal eles conheciam assim um pouco da fisionomia dos discípulos que seguiam a Jesus. Pedro estava com tanto medo, mas com tanto medo, que ele falou: não, de jeito nenhum, eu não sei quem ele é. Mas 2 vezes as pessoas perguntaram para Pedro se ele era amigo de Jesus. E Pedro, mais 2 vezes, falou: não, eu não conheço, vocês estão me confundindo. Depois da 3ª vez que Pedro disse que não conhecia Jesus, o galo cantou. Lembram? E assim se cumpriu aquilo que Jesus havia dito. E enquanto Jesus foi julgado e difamado por falsas testemunhas, os líderes religiosos não podiam condenar ninguém à morte sem a aprovação romana, do governador. Então, depois daquele interrogatório, daquela noite terrível, eles levaram Jesus ao governador romano, que se chamava Pôncio Pilatos. Vocês já devem ter ouvido esse nome, né? Pilatos questionou o próprio Jesus. Pilatos perguntou para Jesus se ele era o rei dos judeus. E olha, Jesus disse isso aqui para ele: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Pilatos, ouvindo isso, virou para ele e falou assim: então você é rei? Jesus respondeu assim para ele: tu dizes que eu sou rei. De fato, por essa razão eu nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Todo esse trecho está aqui na Bíblia, está lá em João. Pilatos se voltou para a multidão e disse assim que não encontrou nenhuma base para qualquer acusação contra Jesus. Ele falou assim: olha, eu não posso condenar esse homem. Mas a multidão não estava feliz com isso. A multidão gritava e gritava: crucifica Jesus, crucifica Jesus, crucifica Jesus. E sabem o que é que Pilatos fez? Pilatos podia salvar Jesus, mas Pilatos falou o seguinte: eu lavo as minhas mãos. Vocês estão condenando, não eu. Mas tudo isso, gente, fazia parte do plano de Deus. Vamos deixar isso certo aqui. Depois que Pilatos disse isso, Jesus foi surrado, bateram em Jesus com chicotes, com cordas de espinhos. Uma coroa de espinhos foi cravada na sua cabeça e ele foi entregue aos soldados para ser crucificado. Jesus foi forçado a arrastar a cruz em que ele seria pregado por todo o caminho, pelas ruas de Jerusalém e para fora da cidade até uma colina chamada Gólgota. Durante todo esse caminho, Jesus foi humilhado, Jesus foi chicoteado, Jesus foi xingado. Aquela coroa na cabeça dele. Gente, os braços e as pernas de Jesus foram pregados na cruz. E a cruz foi erguida para ficar entre 2 outras cruzes em que estavam 2 ladrões. Jesus tinha sido crucificado. E Jesus estava lá em cima, pregado naquela cruz. E embora fosse dia, porque ainda era dia, de repente a escuridão começou a se aproximar. E aquele dia se tornou noite, porque Jesus, o Salvador do mundo, tinha morrido. O corpo de Jesus foi levado para um jardim próximo e foi colocado num túmulo vazio. Uma pedra pesada foi rolada para bloquear a entrada do túmulo. E mesmo
na escuridão mais profunda daquele dia, e que o mundo já conheceu, Deus estava trabalhando. Deus estava lá. E tudo isso fazia parte do plano de Deus. No comecinho do domingo, Maria Madalena, que era amiga de Jesus, foi ao seu túmulo. Mas quando a Maria chegou no túmulo, aquela pedra pesada que eles tinham rolado na frente para tampar o túmulo, tinha sido removida. O túmulo estava vazio. Maria não entendeu, ficou confusa e correu para encontrar Pedro e João. Pedro e João foram lá, viram o túmulo vazio e voltaram para casa tentando entender o que tinha acontecido. Maria ficou para trás. Maria ficou lá atrás e ficou pensando: o que será que aconteceu? E de repente, uma luz começou a aparecer. Maria olhou lá dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. E os anjos perguntaram para Maria por que ela estava chorando. E ela disse que alguém devia ter levado Jesus, que ela tinha ido lá buscar Jesus e ela não sabia onde eles tinham colocado Jesus. Aí então, Maria voltou para o jardim e viu um homem parado ali. E aquele homem foi até Maria e perguntou: Maria, por que você está chorando? Quem você procura? Maria não entendeu direito, achou que ele devia ser um jardineiro ou alguém que estava passando por ali. Mas então ele falou de novo para ela. Maria, chamou ela pelo nome. Maria, o que é que você procura? Por que é que você chora? E então, Maria abriu os olhos e percebeu. Aquele homem era Jesus. Jesus estava vivo. Maria ficou tão animada e correu para encontrar os outros. E ela gritava: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Jesus está vivo. Foi por meio do sacrifício de Jesus naquela cruz que a gente tem uma maneira de ter um relacionamento com Deus que vai durar para sempre. E hoje a gente pode celebrar porque Jesus está vivo. A gente pode ter esperança porque no final aquela escuridão nunca venceu. Jesus está vivo, gente. Jesus ressuscitou. E aconteça o que acontecer, a gente sempre pode se lembrar: Jesus está vivo. E Jesus é a nossa esperança. Ele está vivo hoje, é a nossa esperança hoje, é a nossa esperança para sempre. E eu quero orar com vocês, porque isso é um motivo de gratidão imensa. Vamos orar junto? Senhor, muito obrigada, porque um dia o Senhor se importou tanto conosco, mas tanto conosco, nos amou de uma maneira tão profunda e verdadeira, que enviou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por nós. Foi pelo sofrimento de Jesus que as nossas feridas foram curadas. É o sangue de Jesus que resgata as nossas vidas e que perdoa os nossos pecados. Pai, nós somos tão gratos por isso. E hoje nós temos tanta alegria e gratidão no nosso coração que as nossas palavras até faltam. Obrigada. Obrigada, Jesus, porque você está vivo. Obrigada, Jesus, porque você é a nossa esperança. Nos ajude a nos lembrarmos sempre dessa verdade. Que o Senhor está vivo, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ama e que nós podemos contar com o Senhor para sempre. Nós te amamos, Senhor Jesus, e nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Gente, é por isso que a Páscoa é um dia incrível, porque esse é o significado da Páscoa para cada um de nós. Quando a gente celebra a Páscoa, a gente celebra a ressurreição de Jesus, a esperança para esse mundo, e ninguém pode tirar essa esperança da gente. Jesus morreu por nos amar, pelo seu amor imenso por nós. Ele morreu por causa do nosso pecado, para que nós fôssemos libertos do nosso pecado. Mas a sua morte não foi o fim da história.
Jesus voltou à vida para nos dar esperança, para que quando a gente crê em Jesus, nós possamos ter um relacionamento com Deus que vai durar para sempre. Ele ressuscitou dos mortos para mostrar que Ele é mais poderoso do que qualquer medo ou qualquer problema que nós possamos ter. Aconteça o que acontecer, crianças, lembre-se sempre, Jesus está vivo. Deus sempre teve um plano para nos resgatar. O plano de Deus, lá desde o começo, era enviar Jesus como nosso Salvador, como nosso resgatador. E quando a gente celebra a Páscoa, quando a gente reserva um tempo para pensar nessa coisa maravilhosa, nesse amor imenso que Deus tem por nós, nós lembramos que a gente pode confiar em Deus, não importa o que aconteça, viu? Jesus te ama e Ele está vivo. Lembre-se sempre disso. E olha, vamos nos lembrar sempre daquilo que Jesus disse aos seus amigos pouco antes de morrer na cruz. Esse é o nosso versículo para memorizar. E está lá em João 16:33. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Essas são palavras de Jesus para mim, para você, para todos nós. E é por isso que a gente pode ter esperança, por causa daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Viu? Que história maravilhosa essas crianças, que tempo legal foi esse com vocês, viu? Eu quero desejar para vocês uma semana muito abençoada, cheio de alegria, de coisas boas acontecendo. Não esquece de acessar o Instagram, não esquece de pedir para o seu responsável te ajudar a acessar o Instagram, fazer os nossos devocionais, lá tem o versículo para memorizar e muitas dicas de como a gente pode viver esse amor maravilhoso que Jesus tem por nós, viu? Gente, uma boa semana para vocês e até a próxima história.